Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje pergunta 119, mas ainda continuando a questão do quarto mandamento. São várias perguntas relacionadas ao mesmo mandamento. A pergunta 119 é a seguinte: quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? Segue então a resposta. Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, toda a realização descuidadosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda a profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Bem, vamos fazer a leitura de um texto, dentre os que estão nas referências, e o texto é o de Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 e 32. Diz assim: Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem suave voz e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. O que acontecia? O povo comparecia diante do Senhor, né? Ou seja, estava presente, mas ele diz que o coração só ambiciona lucro. Ou seja, eles não amavam a Deus verdadeiramente e nem tinham prazer verdadeiramente na presença do Senhor, em ouvir a palavra do Senhor. Eles estavam apenas ali. E esse versículo nos ajuda bem a compreender o que Deus quer de nós e o que não quer de nós, né? O dia do Senhor, ele nos chama ao relacionamento com Deus. E o dia do Senhor ele proíbe que a nossa vida religiosa seja uma vida meramente aparente. Ou seja, Deus não quer de nós que tenhamos apenas, né, uma religião, digamos, ou que estejamos apenas presentes no culto, né? Deus quer de nós mais do que isso, né? Deus sempre quis de tal modo que o grande primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, vamos refletir as questões relacionadas a isso, mas para nós entendermos melhor o pecado de não guardar o mandamento, vamos refletir a bênção do dia do Senhor. O dia do Senhor é uma bênção, lembra? Que Deus fez a semana de 7 dias, Ele quis assim. Deus escolheu um dia da semana para descanso. Deus deu por ordem esse dia. Então, tudo ali foi ideia do Senhor. Foi muito bem planejado. Deus realmente fez propositadamente. Nada foi por acaso, não. Tá? E a Escritura diz que o dia de descanso foi dado ao homem. Inclusive, dado profeticamente, né? Porque ele é dado como uma figura da eternidade, ele é dado como uma figura do descanso em Cristo. No Antigo Testamento, apontando para Jesus, que nos livrou do pecado, do sofrimento, da morte, nos dando descanso, portanto, da queda de Adão e Eva, né? Do pecado presente no mundo. E no Novo Testamento, apontando para a nossa comunhão eterna com o Senhor, porque o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, o início da nova criação. Então, o que acontece? Se nós tirarmos o dia do Senhor, pensando que não existe, né? O homem agora está livre para seguir todos os dias como quiser. Então, sem o dia do Senhor, o que acontece? O homem é escravo do trabalho e do dinheiro. E observe que a sociedade vigente demonstra isso bem claramente. Realmente, o homem ele tende a se tornar escravo do trabalho e do dinheiro. Uns porque realmente querem só trabalhar, outros porque apenas visam o fim, né? Que é o dinheiro, o lucro que alcançam. Normalmente, esse é o propósito do homem. Todavia, não vamos negar que há aqueles que têm prazer naquilo que fazem, gostam do trabalho, mas aí se tornam escravos dele também.
Então, o dia do Senhor, ele nos chama a não ser escravo do trabalho, nem do dinheiro. Nós descansamos, paramos, vamos fazer outras coisas. Vamos descansar com a família, vamos adorar a Deus. Então, é o momento em que nós paramos para nos dedicar àquele que é a causa do trabalho, é o Senhor da criação e assim é a fonte de todas as coisas, né? Então, sem o dia do Senhor, o homem é escravo do trabalho e do dinheiro. E sem o dia do Senhor, ele também se torna escravo de pecadores e sistemas. Observe que o dia do Senhor é um direito universal. Então, ele é uma ordem dada para todo mundo, como direito, inclusive, também. Ou seja, aquele que era chefe deveria descansar e dar ao seu escravo ou funcionário o direito de descansar. Tanto que nós já vimos que, segundo o texto de Êxodo 20, versículos de 8 a 11, quando nos fala do quarto mandamento, até mesmo os animais deveriam ter o direito a descansar. Então, é um direito universal. Então, sem o dia do Senhor, o homem se torna escravo dos outros, né? Porque quem manda termina se aproveitando, e até hoje acontece. Observe que quem trabalha em shopping trabalha num horário muito mais intenso, né? Não folga uma vez por semana, e a tendência é a exploração. Não temos a escravidão, pelo menos no que diz respeito à sua formalidade, mas as pessoas são exploradas ainda por aquelas que estão acima delas, porque elas precisam, elas dependem. Então, sem o dia do Senhor, o homem termina se tornando escravo. Escravo desses que têm poder ou de sistemas mesmo, né? Porque o homem, dependendo, necessitando, se sujeita a isso, né? Sem o dia do Senhor, o homem negligencia a comunhão com Deus, trabalhando todo dia e vivendo apenas para ter lucro, para ter o seu sustento, e o homem vai negligenciar naturalmente o dia do Senhor. Todos os dias, inclusive, as pessoas dizem que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, e olhe que orar, você pode fazer isso no ônibus, no carro, no trabalho, você pode conversar com Deus em qualquer lugar, e há quem diga que não tem tempo para orar. Então, se as pessoas não conseguem ter tempo nem para falar com Deus, o que não exige um ritual especial, nenhum lugar em especial, imagina sem ter o dia do Senhor. Elas não vão, com certeza, prestar culto ao Senhor. Então, é preciso ter o dia do Senhor para o homem estar cultivando a comunhão com Deus. Ele é obrigado a parar um dia, então nesse dia ele vai ter comunhão com o Senhor, o que vai também motivar, despertar a ele cultivar essa comunhão em outros dias também. Ou seja, ele vai ser relembrado acerca de tudo aquilo que Deus quer de nós, e então ele vai se esforçar um pouquinho, porque está sempre Deus falando ao seu coração, chamando para que ele possa lembrar que de Deus vem todas as coisas. Sem o dia do Senhor, a esperança do recomeço não se renova. Ou seja, sem o dia do Senhor, nós não temos aquele momento especial para adorar a Deus, para estar com a igreja. Então é um momento de comunhão tanto com Deus quanto com a igreja. E é naquele momento que nós ouvimos da parte de Deus sobre a esperança que nós temos da volta de Jesus, né? Então, sem o dia do Senhor, nós não temos aquele momento para falar, alimentar o coração com a esperança que Deus tem para nós. E aí eu considero aqui três, né, esperança. Primeiro, a esperança, né, de recomeço semanal. Ou seja, toda semana você trabalha e fica aguardando o dia do descanso. Então, aquela esperança de que, ufa, etapa concluída e vou recomeçar na próxima semana. Então, o dia do Senhor, ele possibilita esse recomeço, né? Esse encerrar uma etapa e começar outra, né? Isso é bom, porque renova as forças.
Se a pessoa não tem etapas, então a sensação é de que ela está continuamente fazendo algo que parece que não vai ter fim, né? É importante a questão da etapa, né? Isso dá uma esperança no coração das pessoas. E também a esperança da glória, porque, como nós já falamos, o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Cristo, comunica para nós a esperança eterna, a vida eterna. Olha, calma que um dia recomeçaremos, e recomeçaremos de uma forma perfeita, porque Jesus voltará para nos dar a vida eterna, ou seja, para que finalmente possamos viver com o Senhor e para o Senhor eternamente, sem pecado e sem morte, né? E então é a esperança. E por fim, desse dia, a sociedade ela tem a oportunidade de parar. Então, sem o dia do Senhor, a sociedade não para dar glória a Deus, né? Para engrandecer o Senhor. O que também tem uma relação com a esperança, porque quando ela para dar glórias a Deus, ela para também para ouvir que de Deus vem todas as coisas, para ouvir que Deus está sustentando a gente, está cuidando de nós, tudo está nas mãos do Senhor, Deus tem o controle de todas as coisas, então é muito importante o dia do Senhor. Sem ele a gente perde muito, 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 muito mesmo. Portanto, observe que não guardar o mandamento do dia do Senhor é o quê? Quais são os pecados, né? Primeiro, desprezar a graça de Deus para com a sua criação. Deus criou o dia de descanso. Se você não para, você está desprezando a bênção. Pense em você trabalhando todos os dias. O que você acha? O que você acha de trabalhar 7 dias por semana? Ser escravo do sistema, ser escravo do trabalho, ser escravo do dinheiro, ser escravo de outras pessoas. O que você acha? Não é legal. Então é uma bênção que Deus nos deu o ter o dia do Senhor. Então não despreze, porque não descansar, não usufruir desse dia no Senhor é desprezar a própria graça de Deus, que foi Ele que teve a ideia, né? Foi uma bênção de Deus para nossas vidas, né? Também é se fazer escravo do trabalho, do dinheiro e de pecadores. Exatamente aquilo que nós estávamos falando. Ou seja, se você está negligenciando, você está se fazendo escravo. E sempre que o homem se faz escravo, ele está deixando de servir a Deus, que é o único Senhor, e deixando que outras pessoas sejam donas de sua vida, né? A escravidão, ela existiu, Deus ensinou a lidar com ela de forma correta, mas a escravidão, é claro que não é coisa boa, porque só existe um Senhor, é Deus, né? Por isso que a Escritura diz, se você puder ser livre, fique livre, né? Esse era o ensino. Não com rebeliões, não com confusão, mas se puder, fique livre. Também, não guardar o mandamento do dia do Senhor é escravizar pessoas por avareza e falta de amor. Ou seja, quem não deixa o outro, né, descansar, aqueles que são os proprietários, os donos, e que não deixa que a cada 7 dias, um desses dias seja o dia de descanso, seja 6 por 1, trabalha 6 e descansa 1, trabalha 6 e descansa 1, quem não dá esse direito universal ordenado por Deus está escravizando pessoas. Está fazendo isso, inclusive, pela avareza, porque ela acha que tem que conseguir mais dinheiro, por isso tem que obrigar o outro a trabalhar mais, né? Sempre o lucro é o objetivo final do trabalho, né? Então é um pecado contra o próximo também, né? Também, não guardar o mandamento do dia do Senhor é menosprezar a comunhão com Deus, nosso Senhor e Salvador. Gente, tudo vem dele. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o Salvador, Ele é o bom pastor, Ele é a fonte de todas as coisas. E não parar para ter comunhão com Ele é um menosprezo para com Deus. Pense nisso aí. Fica mais fácil quando você pensa nas relações sociais em que as pessoas elas querem estar com a outra e se em algum momento você procura, por exemplo, estar com sua família, com seus filhos, sua esposa ou marido, e você é rejeitado, você sente. Digamos que você faça uma programação para a família, para vocês estarem juntos, desfrutando daquele momento, e um filho diga, não, eu não quero ir. Naquele momento você sente uma dor, um pesar, porque a sensação é de que o seu filho não quer estar com você. Então, mesma coisa, é um menosprezo para com a comunhão com Deus. Deus criou o dia, separou, planejou o dia e você simplesmente não quer.
Então percebe que é um menosprezo para com Deus? E é claro, também é desvalorizar a comunhão com a Igreja de Jesus, porque Deus também nos dá, nesse dia, a oportunidade de estarmos juntos como irmãos, fortalecendo as relações. Né? Lembre-se que o diabo ataca constantemente as relações cristãs, e isso, inclusive, vemos todos os dias se deixar, e a igreja precisa estar bem fortalecida. E a comunhão dos santos fortalece a igreja para que ela esteja pronta para lutar uns pelos outros contra, né, os adversários, que são aqueles que estão do lado de fora. Então, não guardar o mandamento do dia do Senhor também é desvalorizar a comunhão com a igreja de Jesus. E é pecar contra a esperança que devemos ter em Cristo. Porque quando você para, você está parando porque sabe que tudo vem dele. E que nosso objetivo final, o nosso maior desejo é a volta de Jesus. O nosso maior desejo é que Cristo venha nos buscar, é que vivamos eternamente com Ele. Então a gente ignora que a nossa esperança é de fato Jesus, né? E que a gente está vivendo para Ele e aguardando a volta dele. Esse é o nosso anseio. Então você também peca contra a esperança, além de negligenciar o dever de proclamar a glória de Deus. Porque Deus deve ser glorificado, claro, todos os dias, mas em um dia você para isso. Você para contar os feitos do Senhor, você para falar como Ele tem sustentado você, para falar das maravilhas, das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você para engrandecer a Deus publicamente, você para agradecer publicamente, você portanto, para testemunhar a glória de Deus publicamente. Então, quando você não guarda o mandamento do dia do Senhor, você despreza a importância, a necessidade disso, que é a vontade do Senhor. E isso explícito ao nos dar o mandamento de guardar o dia do Senhor. Portanto, observe que o mandamento é uma bênção. E quando você negligencia, despreza, você despreza tudo aquilo relacionado a ele. E são muitas coisas. Então pense bem direitinho, reflita bem, para que você realmente guarde e faça bom proveito de todas as bênçãos que vêm da guarda desse dia, que Deus nos deu tão graciosamente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, nós te louvamos, te glorificamos, engrandecemos, adoramos, bendizemos por tudo, Senhor. E pedimos que nos ajude a viver a tua vontade de forma sábia e tudo para o louvor da tua glória. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante final de dia.